Nós temos falado bastante no nosso canal sobre a questão de responsabilidade dos agentes públicos, em especial uma categoria que não tem cargo, só tem função, é o ordenador de despesas. O ordenador de despesas é aquele que assume obrigação em nome da administração pública e também é aquele que emite ordens de pagamento, é aquele que homologa a licitação. Ou seja, são tarefas de extrema responsabilidade. Mas em que limite o ordenador de despesas responde pelos atos do seu subordinado? A regra prevista no artigo 80, parágrafo 1º do Decreto-Lei 200 é que o gestor não responde pelos atos do subordinado que exorbitarem da ordem recebida. E também não responde, exceto por conivência, por outros atos que o subordinado praticar sem determinação expressa da autoridade. A questão não é tão simples assim. Para você definir claramente a regra da responsabilidade, é primeiro preciso que você analise a regra da competência. Quando um órgão público é criado, é definida a competência para cada uma das unidades que vão integrar e compor aquela pessoa jurídica ou aquele órgão. Num tribunal, você tem, por exemplo, uma secretaria de administração, uma diretoria geral e cada um tem sua competência. O titular dessa unidade tem a competência de todos os serviços colocados nessa unidade e ele há de responder por essa responsabilidade. Ocorre que, eventualmente, a instrução de um processo é feita por um servidor daquela unidade e, portanto, ele responde, sim, por todos os atos dos seus subordinados diretos. Mas os órgãos são escalonados em termos de organização e você percebe muito bem isso no organograma quando faz a hierarquização vertical. Em que medida um titular de um órgão responde pelos órgãos subalternos a ele? Por exemplo, imagine a situação de um departamento que tem uma divisão e tem uma seção subordinada. Vamos imaginar 5 seções, 3 divisões e um departamento. Nessa hierarquia, em que medida nós podemos cobrar a responsabilidade do chefe de departamento? A regra é que não se pode passar além do primeiro nível. Então, se um subordinado, um empregado numa seção erra, o chefe da seção não percebeu o erro e foi negligente, esse chefe de seção responde. O máximo que poderá ser alcançada a responsabilidade é o chefe de divisão. Nós não podemos pretender, num jogo político que apenas atrai a responsabilidade indevida dos agentes públicos, tentar, por exemplo, responsabilizar um governador por todos os erros que ocorrerem no Estado. E não podemos tentar responsabilizar um prefeito por todos os erros que ocorrerem no município. Isso é irrazoável, ilógico e faria com que o direito acreditasse que o prefeito realiza e executa todos os atos administrativos do município. É uma questão ilógica. Então nós precisamos formatar um modelo lógico. O modelo lógico é esse. A partir da regra da competência, nós definimos a responsabilidade. E se no município tudo é bagunçado e não tem uma organização escrita? Nós vamos ter que definir a partir da leitura da prática do ato, ou seja, pegar o processo e verificar as assinaturas. A primeira assinatura de quem pratica, a segunda assinatura do seu chefe imediato e, no máximo, poderemos responsabilizar um chefe acima. No caso do exemplo que eu coloquei, o chefe de seção responde pelo ato do empregado e o chefe de divisão porque fiscaliza o chefe da seção. O chefe do departamento dificilmente pode ser alcançado por essa responsabilidade. É claro que tudo isso que nós explicamos agora tem exceção. Por exemplo, o caso verídico que ocorreu no Brasil, em que houve a construção de um hospital no município, com informação sobre alteração, reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, e a auditoria depois verificou que o hospital não existia. É lógico que o chefe do poder público, do poder executivo municipal, é lógico que ele tem responsabilidade, porque uma obra de grande dimensão como um hospital não existir, exige a conivência de todos
inclusive daqueles que assinaram o convênio para a realização dessa obra. Ressalvadas essas questões extraordinárias que afetam até a inteligência humana, a regra é que você pode construir uma matriz de responsabilidade. Esse é o tema desse vídeo, matriz de responsabilidade do ordenador de despesas. Nós fazemos a matriz de responsabilidade a partir da construção das competências e dos níveis hierárquicos. Pense bem, quanto melhor você definir a matriz de responsabilidade, mais seguro e protegido você fica. Por que você fica protegido? Porque você vai saber o que lhe cabe e o que não lhe cabe, e o que cabe a cada um dos subordinados e órgãos subalternos. Esse é um instrumento importantíssimo para você construir no órgão onde você trabalha e ter a segurança jurídica que o país precisa para alavancar desenvolvimento com segurança. Continue acompanhando o trabalho nos nossos canais e também o cronograma de eventos e cursos do Instituto Protege.